Salve, gente, bom dia. Bom dia não, boa tarde, boa noite, sei lá quando vocês vão ver esse vídeo, tá? Mas a gente vai dar continuidade no estudo de entalpia que a gente já vem realizando há algum tempo aí. A gente vai falar sobre os conteúdos que estão compreendidos entre as páginas 15 e 17, tudo bem? E a gente vai falar dos casos especiais de entalpia, a gente vai começar a entender melhor os cálculos de entalpia. Então, basicamente, essa aula vai representar todas as 3 aulas que a gente teria na semana. E a próxima aula de vídeo nossa, a gente vai fazer a correção dos exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem. Eu vou fazer esses exercícios aqui na lousa, porque como envolve cálculo, né, eu imagino que muitos vão ter bastante dificuldade. Eu espero que o vídeo, né, ajude vocês. Então, falando dos casos especiais de entalpia. A gente começa falando do estado padrão, porque, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente falou de entalpia, a gente nunca consegue calcular a entalpia de uma substância. É impossível. E por causa dessa impossibilidade, foi necessário estabelecer um padrão na química. Igual se estabelece um padrão para qualquer outra decisão científica. Então, determinou-se que a substância simples, ou a forma alotrópica mais simples daquela substância, ela seria o nosso referencial adotado, nossa entalpia referencial adotada. Então, a entalpia de todas essas substâncias que são simples, ou a forma alotrópica mais simples dela, ela vai ter entalpia padrão igual a 0. Né? O estado padrão dela significa que 1 mol daquela substância pura a 1 atmosfera, 25 graus Celsius, ela vai ter a entalpia igual a 0. Tá bom? Então, os únicos casos que a gente consegue afirmar a entalpia de uma substância é quando essa substância é simples no seu estado alotrópico mais comum ou mais simples, tá bom? Então, alguns exemplos que eu coloquei. O oxigênio gasoso, que é uma substância simples, ela tem entalpia igual a 0. Lembrando que substâncias simples são as substâncias formadas por apenas um tipo de elemento, apenas um tipo de átomo, né? Nitrogênio gasoso, o iodo sólido, o bromo líquido, todas essas substâncias simples eu posso considerar a entalpia padrão dela igual a 0. Então, se eu consigo determinar, né, eu consigo definir um padrão desde já, os cálculos e os outros valores a partir de um padrão são obtidos de maneira mais fácil. Então, a partir do estado padrão das substâncias, da entalpia, que é padrão de cada uma dessas substâncias, conseguimos determinar 3 casos de entalpia padrão. E esses 3 casos de entalpia padrão são extremamente importantes para o nosso entendimento para as próximas aulas, pelo fato de que a gente vai calcular as outras entalpias a partir das entalpias padrão de cada uma das substâncias que a gente vai ver no decorrer desse conteúdo. Então, no primeiro momento, a gente vai falar sobre essas 3 entalpia padrão. A primeira entalpia padrão é a entalpia padrão de formação, que a gente representa por ΔH, um Fzinho embaixo e um zerinho em cima. O zerinho em cima significa o padrão e o F embaixo significa a formação. Entalpia padrão de formação é a entalpia de uma reação na formação de 1 mol de uma substância. Então, sempre que eu formo 1 mol de uma substância, eu libero ou absorvo uma determinada quantidade de energia. Essa quantidade de energia é a nossa entalpia padrão de formação. Então, entalpia padrão de formação é energia gasta ou energia absorvida, energia absorvida ou energia liberada, na formação de 1 mol de determinada substância. Então, todo mol de substância, ela possui uma entalpia padrão de formação.
vocês olharem, acho que a página 16 da apostila de vocês, tem bem numa tabela gigante assim, pausa o vídeo, dá uma olhada lá, com a entalpia padrão de formação de várias substâncias, né? De metano até outras substâncias mais complexas um pouco. Então, sempre que eu vou formar um mol de uma substância, eu vou liberar ou absorver energia. Essa energia é a entalpia padrão de formação. O segundo caso especial de entalpia padrão que a gente vai ver é entalpia padrão de combustão. Aqui eu faço uma pausa para ressaltar para vocês uma coisa que eu já falei anteriormente quando a gente discutiu algumas reações químicas. Sempre que a gente fala de combustão, a gente está falando de uma reação com oxigênio. Então, se eu reajo uma substância com oxigênio, e essa substância possui carbono, a gente está falando da combustão daquela substância. Porque sempre o produto dessa reação vai envolver gás carbônico ou gás carbônico e água. Então, a combustão de uma substância que possui carbônico sempre vai liberar gás carbônico e água. Por isso que é importante a gente discutir a entalpia padrão desse tipo de reação. Porque ela obedece uma certa lógica e sequência, né? Sempre vai formar gás carbônico e água. Quando a gente fala de entalpia padrão de combustão, a gente fala da energia, nesse caso específico, a energia liberada. O que isso quer dizer? Sempre que a gente fala de entalpia de combustão, a gente está falando de uma reação que é exotérmica. Então aqui sempre vai ser liberação de energia. Então, a entalpia padrão de combustão vai ser a energia, vai ser a entalpia liberada na queima de um mol de determinada substância. Então, sempre que a gente queimar um mol de uma substância, a gente vai liberar gás carbônico, água e energia. Tá? E esse aqui é o exemplo mais prático do nosso dia a dia, porque a gente sabe como as coisas queimam, né? A gente vê ali que a queima libera sempre calor. Então, nesse caso, não existe absorção de calor, somente liberação de calor, ou seja, somente liberação de entalpia. Então, esse símbolo aqui vai ser sempre negativo. Tá? Reparem que a gente está falando de mol. Então, compreender a estequiometria por trás disso tudo é extremamente importante. Eu espero de verdade que vocês estejam bem de estequiometria, porque a gente vai precisar dela para os próximos exercícios. Tá bom? E por último, a entalpia padrão de neutralização. Acho que a nossa última aula, aí lá no SIC, no caso aí em Brasópolis, foi uma aula sobre titulação, né? Eu levei as vidrarias, a gente fez um experimento para determinar a concentração de uma substância a partir da outra, e a base do experimento que a gente fez foi a reação de um ácido com uma base. Né? Então o H+ do ácido reage com o H- da base, formando H2O. Quando a gente fala de entalpia padrão de neutralização, a gente está justamente reforçando isso, só que energeticamente dessa vez. Então, assim, sempre que a gente reage um ácido com uma base, a gente vai formar um sal e uma água. Mais uma vez, outro tipo de reação que obedece um padrãozinho, obedece uma sequência lógica. Assim como na combustão sempre vai liberar gás carbônico e água, no caso da neutralização sempre vai liberar sal e água. Entalpia padrão de neutralização a gente define como a energia que vai ser liberada ou absorvida na reação de um mol de H+ com um mol de OH- para a formação de um mol de água. Cuidado para não confundir com o padrão de formação. A padrão de formação é a formação de um mol de qualquer substância. Aqui, a entalpia de neutralização é a formação de um mol de água a partir de um mol de H+ com um mol de OH-. Cuidado com isso, para não haver confusão.
Aqui a gente fala de formação de água, aqui a gente fala de formação de qualquer substância. Então, sempre que eu reagir um mol de uma substância com um mol de outra, eu vou ter uma entalpia de neutralização. Um mol de um ácido com um mol de uma base, eu vou ter a formação de um mol de água, eu vou liberar ou absorver energia. Entalpia vai ser liberado ou absorvido. Definam bem na mente de vocês cada uma dessas entalpias. Tá certo? É importante que vocês tenham memorizado muito bem cada um desses casos, porque no próximo vídeo, na nossa próxima videoaula, eu espero liberar ela até segunda-feira, a gente vai calcular, fazer estequiometria desses tipos de reação. Certo, gente? Por hoje é só. Muito obrigado.